Bom, vamos dar continuidade às reações de nitrato e nitrito. Imaginem que eu tenho uma amostra onde estão presentes os dois, tanto o nitrato como o nitrito. E agora, como é que eu resolvo o problema para a identificação de ambos? Bom, eu sei que a reação de redução em meio alcalino, tanto para o nitrato como o nitrito, ocorre da mesma forma. Também sei que a reação com sulfato ferroso amoniacal, com ferro 2, a reação é mais sensível para nitrito, porque ocorre até em meio levemente ácido. Então, como é que eu vou fazer agora para resolver esse problema e conseguir identificar também o nitrato? Então, o que eu estou dizendo a vocês, se eu retirar uma alíquota dessa amostra, colocar num tubo de ensaio, acidular e colocar ferro 2, eu já identifico o nitrito. Então eu já resolvi um problema. Então adicionando o ferro 2, eu vou observar a formação da solução límpida, transparente, castanho esverdeado. Então está identificado o nitrito. E agora o nitrato? Como é que eu faço? Bom, a única forma para identificar nitrato nessa amostra é arrumar uma maneira de eliminar o nitrito que está aí presente. E uma das formas de eliminação de nitrito é fazer com que ele reaja com ureia ou com sulfato de amônio. Por quê? O nitrogênio no sulfato de amônio ou na ureia tem grau de oxidação 3-. No nitrito, grau de oxidação 3+. Se eu fizer um aquecimento de uma amostra que tenha nitrito com sulfato de amônio ou com ureia, eu procedo essa reação e consigo transformar o nitrogênio do nitrito, vai ser reduzido até nitrogênio elementar, e o nitrogênio do sal de amônio ou da ureia vai ser oxidado até nitrogênio elementar. Ou seja, forma-se nitrogênio que é eliminado durante o aquecimento. E aí eu consigo eliminar. Essa reação não ocorre para o nitrato. Porém, isso eu tenho que fazer sob aquecimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa amostra em duas alíquotas, uma para que eu vou colocar sulfato de amônio e outra que eu vou colocar ureia. E vamos deixar em banho-maria para essa eliminação. Então estão as duas amostras, tá certo? Para evitar que venha a secar, eu vou colocar um pouquinho de água, cada uma delas. Vou adicionar a uma das amostras, eu adiciono ureia sólida. Então adiciono ureia em excesso e vou fazer a mesma coisa com sulfato de amônio. Então na outra eu vou fazer o aquecimento com sulfato de amônio. Vamos ver em qual das duas é mais fácil ocorrer a reação de eliminação, ou qual delas que a gente consegue fazer a eliminação num tempo menor, para que a gente possa então fazer o teste posteriormente. Então adicionei excesso de sal de amônio. E agora nós vamos fazer o seguinte, é um aquecimento que tem que ser prolongado, então eu não vou fazer aquecimento direto no bico de Bunsen. Então, nós vamos num dos tubos, tá certo? Esse aqui é o que tem sal de amônio, vou marcar com o número 1 e vou colocar dentro o que tem ureia. Vou marcar com o número 2 e vou colocar
em banho-maria, tanto um quanto o outro. E aí vamos acender o bico de Bunsen e vamos deixar isso sob aquecimento. Então, acendemos o bico de Bunsen. Chama de combustão completa. E vamos deixar isso em fervura pelo menos entre 15 minutos a meia hora. E aí, periodicamente, eu vou retirando a alíquota. Retiro uma alíquota e faço o teste com sulfato ferroso amoniacal. Se aconteceu o aparecimento da solução acastanhada, é porque ainda tem nitrito. Quando não observar mais a formação da solução acastanhada, é porque o nitrito já foi eliminado. E aí eu vou partir então para a prova do anel para identificação de nitrato. Tá certo? Então, não tem como, agora eu tenho que esperar. Então não adianta dar continuidade a esse vídeo. Vamos deixar isso em aquecimento. Aí depois a gente retorna para mostrar a identificação, a eliminação do nitrito, obviamente, e a identificação do nitrato. Correto? Então vocês observem que para fazer essas reações de nitrito e nitrato, eu trabalhei com luva, porque especificamente numa das reações eu precisei trabalhar com ácido sulfúrico concentrado. Então, para evitar que de repente ocorresse um acidente, caísse nas minhas mãos, eu acabei utilizando as luvas. Mas só essa reação. As outras, como um todo, eu poderia também ter trabalhado com as minhas mãos sem estar utilizando uma luva, porque eu estou trabalhando sempre com pequena quantidade. Obviamente que aquela que eu fiz em meia amoniacal, se eu coloco uma quantidade grande de alumínio, eu tenho o borbulhamento do NH3 e pode vazar a substância, a mistura, fora do tubo de ensaio. Então, às vezes também é bom que eu esteja executando esse teste utilizando luvas. Tá certo? Então agora eu vou parar o vídeo e aí nós vamos dar continuidade para a identificação pós-eliminação. Bom, então vamos dar continuidade à identificação do nitrato naquela mistura de nitrato e nitrito. Nós já sabemos que tem nitrito. Procedemos ao aquecimento em banho-maria para eliminação de nitrito na presença de sal de amônio, que é um sulfato de amônio, e um outro tubo de ensaio com ureia. O tubo 1 é onde foi feita a eliminação com sulfato de amônio. Vou fazer o seguinte, vou retirar uma alíquota e vou adicionar ferro 2. Tá certo? Para verificar se essa eliminação foi ou não total. Então vou adicionar uma gota de ácido acético, pelo menos. E agora vamos adicionar o sal de Mor. Adicionando o sal de Mor, observe que não ocorreu a formação da solução acastanhada. Ou seja, minha eliminação foi total. Então, posso então prosseguir com a minha identificação. Então, vou pegar esse tubo 1. Como eu vim de uma solução que estava em banho-maria, está quente, eu vou colocar em água fria. Então, aqui em banho de água fria. Deixar resfriar. Vamos testar o tubo 2, que contém o material proveniente da eliminação com ureia. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Retirar uma alíquota, gotinha, adicionar ácido acético, uma gota, e vamos adicionar sal de Mor. Então, adicionando sal de Mor, não aconteceu nada. Veja, se vocês tiverem dúvida, faz o seguinte: pega essa amostra que nós testamos para saber se a eliminação foi total. Quer dizer, se a eliminação não tivesse sido total, é aquilo, teria ficado a solução acastanhada. Olha lá, ó, não ficou acastanhada. Então significa dizer que a nossa eliminação realmente foi total. Tá certo? Muito bem. Vamos pegar esse tubo 2 e vamos colocar em água fria. Enquanto isso, o tubo 1 já resfriou.
que eu vou fazer agora? Vou pegar excesso de ferro 2. Adicionar ferro 2. Agitar o sistema. Verifico se realmente está frio. Então, realmente não está quente. E vamos adicionar o ácido sulfúrico. Então, adicionando o ácido sulfúrico lentamente pelas paredes, tá certo? Como fizemos naquela amostra da identificação onde tinha nitrato. Então, adicionar lentamente pelas paredes, sem agitar. Mais um pouquinho de ácido sulfúrico. E agora vamos olhar se ocorreu ou não a formação do anel. Opa, olha lá o anel. Significa dizer que tem nitrato nessa amostra realmente. Tá certo? Então a prova do anel, trabalhando com sulfato de amônio, conseguimos eliminar o nitrito e aí conseguimos provar nitrato. Vamos fazer a mesma coisa agora com o tubo de ensaio que nós fizemos a eliminação do nitrito usando ureia. Então, está frio também. Vamos adicionar excesso de ferro 2. Excesso de ferro 2. E agora vamos adicionar o ácido sulfúrico lentamente pelas paredes. Usando o ácido sulfúrico, adicionando lentamente pelas paredes, eu observo que, também tem um anel. Significa dizer que tanto a eliminação com ureia ou sulfato de amônio ocorre de maneira muito eficiente. Logo, eu consegui também, nesse tubo que tinha amostra, onde nós eliminamos o nitrito com ureia, a eliminação foi total e conseguimos fazer a prova de identificação do nitrato. Então observe que tanto um quanto o outro, tá certo? Nessa eliminação, tanto um quanto o outro reagente funciona perfeitamente bem. E observe que o teste para nitrato vai funcionar também sem nenhum problema. Nós conseguimos muito facilmente fazer a chamada prova do anel sem ter problema algum, tá certo? A única condição, solução fria, e a adição do ácido sulfúrico tem que ser lentamente e sem agitação. Então, tranquilamente. Então, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: durante as reações, nós utilizamos papel de filtro onde nós impregnamos um sal de mercúrio. Então, a gente não pode esquecer que esse papel de filtro não pode ser desprezado, dispensado em lixo comum. Eu tenho que colocar exatamente no lixo que seja apropriado, tá? Que contém metal pesado. Correto? Então, muito bem. Acredito que as reações de nitrato e nitrito agora nós já conseguimos finalizá-las.